Olá, boa tarde, boa semana para vocês que se inicia hoje. Quer dizer, começou ontem, né? A nossa semaninha de aula que inicia hoje. Então, vamos lá. Nessa semana, nós teremos nós teremos duas avaliações. Vou começar falando disso. Nós teremos a avaliação de geografia amanhã e de ciências na quinta-feira. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão de português, que é na semana que vem. Vamos revisar hoje e eu vou enviar algumas atividades para vocês fazerem depois que vocês façam a revisão hoje. Depois, quando vocês estiverem estudando português, estudou, né, passou pelo conteúdo de novo, responda as atividades que eu vou mandar para vocês imprimirem e fazer, tá bom? E enquanto isso, nós vamos entrar no túnel do tempo para voltar nas aulas anteriores e vamos fazer revisão de conteúdos que vai na prova e alguns conteúdos que nem entram na prova. Mas esses são pouquinhos, mas a gente vai fazer essa revisão. Vamos embora lá no túnel? Então tá bom. Olha só, vamos começar com os nomes próprios. Nomes próprios, eles recebem o nome de substantivos próprios, lembram disso, né? Substantivos próprios. Esses substantivos, eles vão nomear pessoas ou lugares. Cordeiro, Cantagalo, Brasil, Rio de Janeiro. Ou então nome de pessoas. Maria, João. Vamos lá, esse é por causa da história do João e Maria. Vamos lá. Ana, Lucas, Daniel, Arthur, Guilherme, Rafael, Marina, Luísa, Laura e tantos os outros, todo mundo, Felipe. Então vamos, será que ficou alguém? David, quem mais? Ih, a tia agora não lembra. Murilo, eu não contei, então não sei, tá bom? Então vamos lá. Todos esses nomes começam a escrita com letra maiúscula. Nomes próprios, substantivos, é igual a substantivo próprio. E começam a escrita com letra maiúscula. Ok, isso fica muito fácil de vocês identificarem os substantivos próprios num texto. Começam com letra maiúscula, mesmo estando no meio da frase. Início de frase, vocês sabem que sempre vai começar com letra maiúscula, independente de ser substantivo próprio. Mas se tiver no meio da frase, letra maiúscula, substantivo próprio. Bom, temos os substantivos próprios, mas temos também substantivos comuns, que são aqueles que nomeiam, chamados nomes comuns, que são chamados substantivos comuns. E eles nomeiam objetos ou seres. Por exemplo, vaca, boi, galinha, lápis, caneta, mesa, livro. São objetos ou nomes de seres. Esses a gente escreve com letra, inicia a escrita com letra minúscula. Vamos lá. Naquele conto do João e Maria, nós temos exemplo: madrasta, floresta, casa. Agora, vamos voltar um pouquinho. Bom, João, Maria. A caneta, o lápis. Então, gente, com isso a gente pode observar que os substantivos comuns e próprios, eles têm gêneros masculino e feminino. Alguns, como lápis, o lápis,
não tem o gênero feminino. A lápis não tem. Ele só é apresentado no gênero masculino. Mas vaca, galinha, tem o feminino e tem o masculino. Boi, galo. Então, nem todos, a gente aprendeu que os substantivos, existem substantivos comuns e próprios, e tanto comuns e próprios podem apresentar gêneros, masculino e feminino, mas nem todo substantivo contém o gênero, os dois gêneros. Então, vamos lá. Masculino, João, Maria. Madrasta, padrasto. Então, os substantivos têm gêneros, tá? Fomos lá, fizemos revisão de 2 tipos de substantivos. Mas eles também podem ser escritos no singular ou no plural. Ou seja, os substantivos podem variar em número singular e plural. Olha só, vamos lá naquela história do João e Maria. Os pais de João e Maria, eles são lenhadores. Isso significa que existe mais de um lenhador. Então, os pais, né? O pai e a mãe de João e Maria, ou madrasta, eles são lenhadores. Então, significa, ali na história, que o pai e a madrasta são lenhadores. Então, o substantivo fica no plural e se somente o pai das crianças for lenhador, aí é um lenhador, ele vai ficar no singular. Então, gente, plural é quando se refere a mais de um. Singular, apenas um. E também existe a história do grande, do pequeno. Então, os substantivos podem variar em grau. Olha a lupinha. Então, eles podem aumentativo ou diminutivo. Então, os substantivos, ele varia em grau, podendo ser aumentativo ou diminutivo. Exemplo, João ia jogando pedrinhas pelo caminho na floresta. Olha só, a palavra pedrinhas, ela encontra-se no grau diminutivo. Então, pedrinhas, vamos pegar essa palavra. Pedrinhas, grau diminutivo. Pedra, grau normal. E o aumentativo será pedrona. Então, ela variou quanto ao tamanho. Tamanho normal, pedra. Pedrona e pedrinha. Muito bem. Então, a gente viu nessa revisão até agora que os substantivos podem ser, sim, substantivos próprios ou substantivos comuns, substantivos próprios ou comuns. Vimos ainda que eles podem ser substantivos, variar quanto ao número, singular e plural. Podem variar quanto ao grau, diminutivo ou aumentativo. Então, vamos nas atividades? Olha, na atividade 1 da página 81, assinale com X se o substantivo é próprio ou comum. Então, aqui, vamos no exemplo. João. João é substantivo próprio ou comum? É o nome de uma pessoa. Então, é substantivo próprio. Eu venho aqui e marco com X. Use os substantivos do exercício anterior dessa tabela para completar e dar sentido às frases. Olha aqui. Fulano e fulano estão felizes. Quem estão felizes? João e Maria. Agora faça os outros. E no 3, assinale a alternativa correta. Aí, vocês vão assinar lá a alternativa correta
quanto ao grau do substantivo, quanto ao número do substantivo. Olha, as palavras filhos e mulher estão no singular, tá certo? As palavras lenhadores e crianças estão no singular. As palavras madrasta e lenhadores estão no singular. E as palavras mata e crianças estão no plural. Então, assinale, só tem uma alternativa correta. No 4 da página 82, coloque no grau diminutivo cada um destes substantivos. Então, gente, lembra das terminações no diminutivo? Inha, inho, na maioria deles? Então, agora vocês vão passar para o grau diminutivo esses substantivos que estão no grau normal. E no 5, vamos lá. Em cada grupo há uma palavra intrusa, quer dizer, diferente do grupo. Nem gosto disso, diferente é intruso, não, nem sempre. Mas em cada grupo há uma palavra intrusa que não pertence a ele. Esse não pertence ao grupo. Risque-a e pense qual foi o critério usado para a escolha. Então, vamos lá. João, Maria e casa. Tem um que não faz parte desse grupo. João e Maria, a gente sabe, substantivo próprio. E casa, o que é? Então, pense por que ele está diferente, né? Justifique aí no seu pensamento o porquê disso. Exercício 6. No quadro, escreva os substantivos correspondentes ao que se pede. Então, agora você vai responder. Seu nome é substantivo como? Nome do professor? Um sentimento. Um animal, uma cidade, uma cor, um presente, uma palavra. E depois você vai pintar de amarelo os substantivos comuns e de azul os substantivos próprios. Pode só sublinhar com essas cores. No exercício 7, as palavras na língua portuguesa têm significados semelhantes ou contrário. Lembra do antônimo? Na história de João e Maria é mostrado que a família era muito pobre. Então, o contrário de pobre é rico. Mas existem também outras palavrinhas que são sinônimas, ou seja, têm o mesmo sentido. Então, pobre. A palavra destacada poderia ser substituída por humilde, miserável, desprovida. Né? Então, olha só. Na história de João e Maria é mostrado que a família era muito desprovida. Quer dizer, tinha poucos bens. Faltava muita coisa, né, para eles terem uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Essas palavras são sinônimas de pobre. Então, quer dizer, elas têm o mesmo sentido. Se eu trocar a palavra pobre por desprovida, significa a frase não perde o sentido, ela continua falando a mesma coisa, porém com uma palavrinha diferente, mas que tem o mesmo sentido. Isso é sinônimo. Agora, se a família tivesse dinheiro, ela seria rica. Aí, quando eu coloco rico, é o contrário, é o antônimo. Então, agora nas atividades, vocês vão substituir as palavras pelo antônimo. Gente, tente também, eu vou pedir para vocês imaginarem uma palavra sinônima, porque a matéria da prova é sinônimo. Vocês vão fazer a frase com a palavra antônima, mas formule aí na cabeça uma palavra sinônima.
tá? Aí, por exemplo, as crianças moram em uma casa perto daqui. Eu vou escrever, as crianças moravam em uma casa longe daqui. Mas eu vou imaginar na minha cabeça uma palavra sinônima. As palavras, as crianças moravam em uma casa próximo daqui. Sinônimo. Então, façam as alternativas. E no 8, vai uma dica. Pesquise em jornais ou revista 5 substantivos do gênero masculino. Recorte-os e cole-os no quadro. Depois anote o substantivo do gênero feminino. Então, gente, não precisa, pode procurar, mas não precisa recortar. Escreva a palavra que você encontrou aí, faça a listinha, não precisa recortar. Essa é a dica. E lembre, não pode ser qualquer substantivo. Por exemplo, o lápis, não existe os 2 gêneros. Então, prestem atenção. Você vai ter que passar essa palavra encontrada para o gênero feminino, o substantivo feminino. Então, não pode ser qualquer palavra, ok? Olha lá, vamos para mais uma revisão? É matéria da prova, a vírgula, mas a gente vai ver todas as pontuações. Eu dei uma parte, a tia Luana também deu outra parte. Vamos reforçar, porque revisão é algo que a gente sempre tem que ter o cuidado para não ficar errando. Então, criar o hábito. Releia o trecho em que João e Maria se encontraram com a bruxa. Vamos ver como foi isso? Foi nesse momento que apareceu um passarinho que levou os dois a uma casa fantástica. Agora, ele vai descrever como é a casa fantástica. Ó. Tinha telhado de chocolate, paredes de bolo e janelas de docinho. Olha o entusiasmo das crianças. Sentindo enorme alegria ao verem tanta comida deliciosa em sua frente, João e Maria começaram a devorar a casa. Então, quer dizer, as crianças sentiram muita alegria e quando elas ficaram alegres, ele adicionou mais uma informação. Olha, João e Maria começou a devorar a casa. Então, está aumentando, esclarecendo essa frase. Por que eles ficaram felizes? Porque eles iam comer os doces. Mas, de repente, apareceu uma bruxa terrível que era a dona da casa. Olha, assustador. Então, vamos lá recordar essas pontuações que apareceram aí nesse texto? Vamos lá, em vermelho. Vamos. Os 2 pontos esclarecem do que a casa era feita. Então, eles começam a descrever a casa. A casa era assim, pam, 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 2 pontos, e começam a descrever como era a casa. As vírgulas foram utilizadas para separar informações. Ó, tinha telhado de chocolate, tinha parede de bolo e as janelas de docinho. Então, são informações que estão sendo separadas por vírgula. A gente separa as informações para organizar o texto. O ponto de exclamação, ele traz uma entonação ou exaltação para a frase. Ele transmite uma emoção. Então, vamos lá. No caso, as crianças estavam exaltadas ao descobrirem a casinha de doces. Então, trouxe uma emoção. E depois, lá no último ponto de exclamação, eles ficaram assustados. A bruxa terrível. Tá? Então, transmitiu uma emoção. Vamos lá no ponto final, ele encerra a frase. Começa a devorar a casa. Pronto, acabou. Vamos falar de outra coisa. Então, vamos lá nas atividades. Para treinar. Olha só o texto. Quando chegaram em casa, o pai os esperava arrependido por ter deixado os dois na floresta. A madrasta tinha morrido.
Então, os três, com a riqueza trazida, puderam viver felizes e longe da miséria. Olha a alegria. Então, agora, na atividade 1, vocês vão circular todas as vírgulas que apareceram no texto e responda. As vírgulas ajudam a organizar a compreensão do texto ou deixam o texto desorganizado? Justifique sua resposta. Então, você vai falar se concorda, se ela organiza ou se ela deixa o texto desorganizado e o porquê disso. Para que serve a vírgula? Essa é a resposta. 2. Releia a última frase do parágrafo e observe o sinal de pontuação nas perguntas. Então, na última frase do parágrafo, diz o seguinte: puderam viver felizes e longe da miséria. Então, vamos lá. Qual é o nome desse sinal de pontuação? Já sabe, né? Com esse sinal, que entonação deve ser dada à frase? De quê? Qual sentimento? Qual a entonação? Porque o parágrafo diz para você ler e mostrar o sentimento. O parágrafo, o ponto de exclamação. Então, é para você colocar esse sentimento. E aí, você diz o quê? Puderam viver felizes e longe da miséria. Qual o sentimento desse de? Se esse sinal de pontuação fosse substituído por um ponto final, a frase manteria a mesma entonação? O que vocês acham? E por quê? O ponto final, ele pede para você colocar essa emoção, esse sentimento. Não, encerra, né? Então, leia a frase aí e veja como ela fica. Vamos lá para o 3 agora. Olha só. Faça o exercício 3. Você aprendeu que o travessão marca as falas das personagens em um diálogo, que o ponto de interrogação faz uma pergunta ou questionamento. Então, relendo o trecho de João e Maria, destacado no início do exercício, você terá um desafio: elaborar 2 perguntas cujas respostas estejam no texto lido. Então, vamos lá. Um exemplo. Então, você vai elaborar perguntas e as respostas estão lá no texto. Gente, primeiro, vai lá e sublinha os substantivos. Já vai ficar mais fácil. Olha só. Quem levou João e Maria para casa? O cisne encantado. Mas eu quero que você agora procure nesse trechinho. Quais são os substantivos? João, Maria. Vamos lá. O pai, as crianças, a madrasta, a floresta. E aí você elabore as perguntas. São 2 perguntas apenas. Encontre as respostas ali. Vamos para o próximo. Complete com verdadeiro ou falso. E, em seguida, você vai corrigir essas informações a respeito dos pontos. Como é revisão, nem vou fazer leitura, vou deixar você fazendo. E no exercício 5, coloque os sinais de pontuação necessários para dar sentido às cenas. Em seguida, escreva se as frases são afirmativas, interrogativas ou exclamativas. Então, vamos lá. Paulinho, o seu sorvete está gostoso? Uma criança está perguntando. Então, a frase é interrogativa. Faça os demais. E vamos lá para a última página, página 97.
Gente, lembra do S e dos SS? Quando eu quero o som de S e quando eu quero o som de Z. Se eu quero o som de S no meio da palavra e tiver entre duas vogais, eu preciso de utilizar dois S's. Então, faça esses exercícios empregando o S ou o SS. E faça a última página com a divisão silábica, número de letras e números de sílabas. Ficamos por aqui. Estude bem. E também brinque bastante, que ajuda a aprender melhor. Um beijo grande. Tchau.